E eu acho que eu também acho que vivemos um momento de extrema polarização no Brasil, principalmente uma polarização política, né? E temos uma tendência muito grande de notarmos que o viés de confirmação para aquilo que eu acredito, mas acredito não baseado nas minhas evidências, nas minhas vivências, no que o outro pensa. Porque eu não sei pensar. Então eu ouvi a opinião de alguém que tem uma visibilidade, uma chancela maior que a minha, então eu absorvo esse conhecimento. E eu queria gerar essa provocação com você justamente nesse aspecto. Hoje, como é que nós construímos uma sociedade que saiba pensar melhor? Porque não sabemos pensar. Né? As pessoas não são feitas, elas são feitas para absorver a opinião do outro e pensar que opinião é raciocínio, é construção de uma retórica que vai dar sustentação naquilo que elas pensam. E não acontece isso. Né? Eu pego muito como tema, eu não debato política aqui no nosso programa, no Desobediência Produtiva, e nem trago candidatos que falam sobre política. A gente pode falar sobre política, mas não dar, né, orientações políticas daquilo que pensamos. Mas eu notei, por exemplo, nesses debates promovidos pela TV, que eles não promovem nenhum tipo de elementos que possam fazer com que as pessoas mudem de ideia. Eles só reafirmam aquilo que elas já pensam. Então, o candidato que vai dar a entrevista, quando ele é confrontado com aquilo que os apresentadores pensam, ele dá o ponto de vista dele, e quem apoia só confirma. E quem apoia os apresentadores que fazem as perguntas também só confirma. Como é que a gente sai desse ciclo, professor? E constrói pessoas que sabem raciocinar? Bom, a ideia de pensar por conta própria é um sonho acalentado desde que o pensamento deixa seus registros, né? Se você for perguntar o que é o iluminismo, alguém dirá essa maioridade em que as pessoas aprenderam a pensar por conta própria. Ora, os clássicos, os antigos, eles partiam da análise. Então, por exemplo, alguém como Aristóteles, ele começava a sua análise sempre assim. Bom, vamos falar sobre, sei lá, amizade. O que as pessoas acham que amizade é? Então ele começava dando voz ao chamado senso comum. Aquilo que eles lá chamavam de doxa, né? Doxa, opinião. E aí, uma vez apresentado o que todo mundo acha, ou, digamos, o que as 2 ou 3 doxas mais importantes sobre aquele tema, ele submete à avaliação crítica, filosófica. E ele diz, olha, esse primeiro entendimento não nos serve por causa disso, ele é frágil, ele não se sustenta. O outro também não serve, o outro também não serve. Há algumas coisas interessantes aqui que nós podemos aproveitar. E a partir disso tudo, ele começa a construir o seu próprio pensamento. Sócrates, de uma certa maneira, também partia daquilo que os seus interlocutores respondiam para poder construir o seu pensamento, antes de mais nada, mostrando a fragilidade do pensamento do interlocutor. Então, Sócrates, Aristóteles, eles têm um programa de ensinar a pensar, né? E são filósofos, né? Então, eu penso que para capacitar as pessoas a pensar por conta própria, é preciso, de fato, uma formação específica. Não vai ser ao acaso, não vai ser no improviso, não vai ser ao sabor dos encontros na vida. Não, é preciso ensinar a fazer. É preciso mostrar como se faz. Da mesma maneira que um engenheiro aprende na escola de engenharia civil a construir uma ponte, as pessoas, para poder pensar por conta própria, elas devem ser submetidas a uma formação. E essa formação, costuma ser, pelo menos num primeiro momento, fortemente influenciada pelos pensadores da filosofia. Infelizmente,
não é essa a tendência, né? A presença da filosofia nas escolas, que algum dia já foi obrigatória, muito bem-vinda e aplaudida, hoje não só é facultativa, como muitas vezes é mal conduzida, né? Por docentes que nem sempre honram as cores daquilo que ensinam, né? Ou seja, estão ali para aumentar, ou seja, completar o orçamento familiar, como costuma se dizer, né? Então, eu acho que a revolução pela educação, a mesma que prepararia para a reflexão crítica sobre a técnica, poderia também passar pelo preparo da reflexão crítica sobre a doxa, sobre o pensamento dominante, sobre o pensamento hegemônico, sobre aquilo que todo mundo acha que é certo. E essa capacidade de desconstrução das verdades estabelecidas com vistas à produção de conhecimento novo e mais seguro e mais confiável é alguma coisa que requer formação. E não é do dia para a noite que se consegue, não. Essa preparação permitiria, né, que as pessoas, diante desse turbilhão de discursos que a internet viabiliza a cada segundo, permitiria, eu diria, com muito maior firmeza, né, com uma âncora muito clara, a produção de um discurso próprio que não fosse a mera cópia, como você bem destacou, a mera cópia ou a mera adaptação dos discursos mais repetidos, né, no espaço público, nessa polifonia em que vivemos, né? Então, não tem mistério nem milagre. Se não formos preparados, não conseguiremos ir além do óbvio. Assim como você, para se preparar fisicamente, começa a fazer ginástica, os primeiros dias são doloridos, os primeiros passos são difíceis, e você vai aos poucos progredindo e melhorando na arte de se exercitar, assim também acontece com o pensamento. Não é do dia para a noite, né? Não é com formuletas e pílulas rápidas que você conseguirá produzir pensamento próprio. E é preciso não se contentar com o pensamento próprio. É preciso pensar por conta própria e bem. É um passo além. E pensar por conta própria e mal ajuda pouco, né? E eu acho que algo que contribui muito nesse aspecto que você está falando, recentemente eu fiz um curso também que me ajudou muito, e eu ouvi um amigo falando, você fez esse curso é horrível, é uma porcaria, não ensina absolutamente nada. Ele ensina a pensar, que é um curso com o Dr. Neil deGrasse Tyson, astrofísico. Ele justamente fala que hoje, para a gente tentar fugir dessa bolha de viés de confirmação, se proponha a conviver com opiniões divergentes e saiba avaliar o que é opinião e o que deu a sustentação para a opinião dessa fonte. Quais são as evidências, quais são os números, quais são os dados que existem por trás daquela opinião. E essas evidências, esses dados, eles se sustentam. Se não, se aproprie daquilo e confronte com o seu ponto de vista, porque eventualmente, se você tiver uma mente aberta, você pode mudar na sua opinião e enriquecer o seu ponto de vista por meio de dados, de evidências, de métricas. Agora você tocou num ponto espetacular, né? No mundo em que vivemos, em grande medida, como sempre, aliás, foi necessário, cobra-nos uma identidade, um discurso sobre nós mesmos. Aquilo que pensam que somos e aquilo também que pensamos que somos. Cada um tem algumas coisas a dizer sobre si mesmo. E é claro que, como a sociedade se organiza em grupos e tem eixos que estruturam, é normal que, para que possamos nos apresentar, tenhamos que dizer a que grupo pertencemos, como nos posicionamos, e assim por diante. Ora, isso é profundamente empobrecedor na medida que, na hora que a sociedade cobra de você ser X ou Y, ela tira toda a chance
de uma matização. Ou seja, de você dizer, sabe o que é? Eu não compro pacotes prontos. Não me agrada essa história de um pertencimento a A ou a B e ponto final. Eu queria discutir ponto por ponto. E ponto por ponto, eu tenho algo a dizer que poderá estar mais próximo de A, ou mais próximo de B, ou mais próximo de nenhum dos dois. Então aí você reivindica uma soberania intelectiva que talvez não permita uma categorização simples, um pertencimento imediato a um grupo ou a outro grupo. Entende? Então, de uma certa forma, existir em sociedade hoje exige um certo empobrecimento da reflexão crítica sobre os assuntos, eu diria, políticos no seu sentido mais amplo, quer dizer, que interessam a toda a polis, a toda a cidade, né? E aí, então, imediatamente, quando você começa a falar, existem vocábulos gatilho que ajudam a te aproximar de um grupo ou de outro, e a partir daí você é vítima de uma rotulação que você pode ou não comprar para si, e a partir daí não há mais o que fazer. O que se espera é que você integre aquele grupo e passe a recitar um mantra, não é, comum a todos naquele grupo, que damos o nome de viés de confirmação. Isso que você chama de viés de confirmação, né, você sabe que a consciência disso já é um grande passo para você ter lucidez, né, de conseguir escapar, sabe? Ou seja, o saber que não sabe, né? Porque o pior ignorante é aquele que pensa que sabe. Não é aquele que não sabe que não sabe. Porque a partir do momento que você sabe que você não sabe, você já dá um passo. Você já é um sábio, né?